Fala galera, eu sou a Bruna E eu sou o e esse Lucas. é mais um episódio do Rubcast. Bom, no episódio de hoje, Bruna, a gente tem a honra de conversar Convidadaça. convidadaça, nossa head de RH aqui, Pamela Pinho. Ê, palmas produção. Nossa, fiquei até nervosa, já senti o peso da gravação, hein? Do cast. Não é fácil não estar aqui com vocês, hein? Bom, então, como vocês já me apresentaram, sou head de RH aqui da Hub. Ah, tenho 14 anos de experiência, já tenho um tempinho que eu estou dentro da área de RH. Sempre atuei muito próximo dos negócios, né? Vim aí de empresas de tecnologia, manufatureira primeiro, né? De tecnologia, depois passei por bebidas e alimentos, que foi onde eu fiquei mais tempo. E aí tem um ano agora de Hub. Gosto muito de focar meu trabalho em programas de desenvolvimento para liderança, transformação de cultura, estruturar a própria área de RH para que ela seja de fato uma área estratégica e esteja conectada com o negócio. E a minha atuação ela vai muito além do que é um RH tradicional. Eu de fato gosto de estar ali junto com o negócio e ajudar as pessoas e a empresa a se desenvolver de uma forma que traga a estratégia para a prática, mas sem perder a humanização. Isso aí é um pouquinho sobre mim. Muito bom. Ô, Pan, aproveitando aqui, né? Você falou que tá há 14 anos na área já, né? Como você sentiu a evolução do RH como um todo, né, nesse tempo? Como que evoluiu o cargo de RH, as funções, né? Até por A trabalhar com visão. pessoas deve ter Isso. mudado muito, né? É porque mais de uma Bastante. década de Mais uma mudança de mudança de pessoa. pessoas, né? E regras, leis que. Sim. Muda muita coisa mesmo, assim, né? Eu entrei no RH onde ele era um pouco mais operacional, você tinha menos sistemas, então você trabalhava muito com planilha o tempo inteiro, você atuava o tempo inteiro junto com a operação, então você não tinha tempo para pensar muito no futuro. Sentia que era um RH que cuidava mais do agora, sabe? Dos problemas do agora, das questões do agora. E com o passar dos anos, eu puxo mais agora nos últimos 7 anos, a área ganhou mais voz nas decisões de negócio mesmo, passou a liderar temas de diversidade, cultura, saúde mental, performance, e eu vejo também, obviamente, né, um RH muito mais digital e orientado para dados, né, além da experiência do colaborador. Quando antes a gente era, eu brinco que a gente trabalhava no fazejamento, que a gente achava que planejava, mas a gente só fazia, né, então só fazia acontecer, era muito mais focado na execução ali. Era mais um Esse é um pouquinho apagamento do de que eu vejo. incêndio, né? Na hora, assim, vai É. acontecendo, vamos fazendo e vamos Ó, embora. E foi um sentimento percebido, assim, pelo RH, sabe, de: "Ah, eu estou o tempo inteiro nessa posição de bombeiro", não que ela não seja importante, porque os incêndios também precisam ser apagados e vão sempre toda vez que existir pessoas e relacionamento, a gente vai ter, oportunidades de apagar incêndio. O que vai mudar é a complexidade de cada incêndio, e isso também muda a especialidade do bombeiro, às vezes a gente se esquece, né, que tem seu valor, tem sua estratégia ali por trás de apagar um incêndio e não deixar ele acontecer de novo, né, não é que você só apaga e ok, o próximo pode vir, não, você apaga e apaga de um jeito que ele não se repete. Podem vir incêndios novos, mas ficar trabalhando em cima aí do que já aconteceu várias vezes, não vai acontecer mais, então isso é legal, assim. E vocês perguntaram das mudanças das pessoas, né, de gerações. Isso mudou muito e a gente está no momento hoje que você tem pelo menos de 3 a 4 gerações trabalhando juntas. Então, isso muda bastante também, a forma como o RH precisa se modernizar, porque é diferente você trabalhar uma cultura com menos diversidade geracional, e aí agora você trabalhar uma cultura para 4 gerações ao mesmo tempo, é muito mais complexo. Por outro lado, você tem uma troca muito mais rápida, você tem novas formas de trabalho, né, como o modelo híbrido, o modelo totalmente remoto, você aprende a lidar com as mudanças de uma forma muito mais rápida, mas sem perder a cultura e engajamento, que é um medo que há 5, 7, vai, um pouquinho mais, 10 anos atrás a gente tinha. Será que se a gente mudar tão rápido, a gente não vai se perder na nossa cultura? E isso já passou.
né, as tecnologias e as ferramentas aí que a nossa área tem, como People Analytics, plataforma de engajamento, gestão de desempenho mais contínua, um recrutamento mais inteligente. Todas essas coisas ganharam mais espaço, né? Mas é óbvio que a tecnologia ela não resolve tudo sozinha. A gente precisa ter clareza, precisa ter propósito, né, para as coisas fazerem sentido. E eu vejo que o papel do RH é ser esse guardião, ao mesmo tempo que ele é esse guia, sabe? É um termômetro. Agora tá legal, agora precisa avançar, agora precisa ir mais rápido, agora precisa ir mais devagar, agora precisamos ir para a direita, agora precisamos ir para a esquerda. Então, eu sinto que isso é um pouco da evolução, sabe? Muito bom. E além, tipo, teve o desafio, né, lógico, igual você falou, das 4 gerações, né, que hoje em dia a gente tem. Veio também bastante coisa boa, né, nesse RH mais novo, né, tipo de ferramenta, não é mais só Excel, né, você não precisa mais ficar fazendo lá linha por linha do Excel, as planilhas. Tem algumas ferramentas diferentes hoje também, né? Você acha que isso foi um desafio muito grande, assim, para ser inserido na área? O pessoal se adaptou mais rápido? Eu vejo que foi um desafio, tá, Bru e Lu. Por que que eu vejo que foi um desafio? Primeiro, porque a área de RH se adaptou muito bem a usar o modelo anterior. Então, inserir isso, fazer com que o RH acreditasse, entender que as pessoas de RH não têm tanta facilidade com algumas ferramentas, como uma pessoa de finanças que faz isso o tempo todo, como uma pessoa de TI que faz isso o tempo todo, eu acho que trouxe uma complexidade. Mas quando a gente começou a entender as vantagens e entender que você precisava ter uma pessoa, por exemplo, de dados dentro da própria equipe do RH, ou você poderia ter alguém do TI, que é especialista em dados, respondendo para o RH em um projeto de dados, isso ampliou, né, e quebrou algumas justificativas verdadeiras que a gente tinha para não caminhar. Então, eu vejo que isso também exigiu que o RH fizesse o que a gente chama de upskilling, né, aquilo que você conhece até aqui não resolve mais, você precisa conhecer mais. Me lembro até hoje da primeira vez que eu estava numa reunião e uma pessoa apresentou um Power BI. Eu fiquei maravilhada, parecia um oásis no meio do deserto, ali ver o Power BI, funcionando, tendo dados online de recursos humanos, coisas que a gente sempre discutiu o passado em RH. Quanto foi o nosso turnover no mês anterior? Quanto tempo a gente gastou em processo seletivo no mês passado? Quanto a gente tem de absenteísmo, né, de ausência das pessoas na operação no mês passado? Ah, então o que que eu vou fazer daqui para frente para isso não se repetir? A partir desse momento que a tecnologia entra, isso proporciona para a gente falar: o que está acontecendo agora na operação? Quantas pessoas estão ausentes agora? Quais são os meus maiores motivos de turnover? E mergulhar sobre informações, né, sobre dados ali e transformá-los em informações que, apoiassem a gente em decisões mais rápidas. Antes, você pedia alguma coisa para o RH, possivelmente você ia ter um SLA de 15 dias. Agora, em 2, 3 dias, você já consegue fazer uma entrega de uma análise super bacana de um tema. Nossa, eu acho, assim, é difícil falar para duas pessoas da TI que a TI não é importante na área, né? Mas assim, eu acho isso muito legal, principalmente legal vindo da sua parte, porque são 14 anos e mesmo gente de tecnologia, eu mesmo sinto, às vezes mudar a tecnologia que a gente está aplicando, já tem um conhecimento ali confortável para, tipo assim, não por questão de, às vezes nem tanto por questão de, ah, não, porque eu não quero mudar, mas por questão de entrega, o medo da entrega não ser tão eficiente com a qualidade que você tem por já ter o controle ali da ferramenta. Mas eu acho muito legal que você aceitou isso muito, tipo, tranquilo, assim, tava muito É sossegado ali porque para muita gente lidar. às vezes tem medo, né, tipo, da Sim, tecnologia. Então, tipo assim, nossa, vi um Power não, BI, não vou mais ter trabalho pra fazer. não, E, do tipo, jeito que a a Pan Van tá ficou falando, foi muito maravilhada, tipo, tranquilo. tecnologia, gente. É difícil, sabe? Gente, fiquei mesmo, porque eu acho que na vida, o meu estilo, ele sempre foi baseado em fatos e dados, porque eu sempre tive um senso de justiça muito importante. Isso é parte do que eu sou. Então, quando você vê ali informações mais rápidas, de um jeito que qualquer pessoa é capaz de entender,
Então você consegue manusear ali um dashboard, por exemplo, e filtrar o que você quer na hora que você quer. Então, isso dá autonomia. Pode sim tirar um trabalho mais operacional? Pode. Isso quer dizer que alguém vai ser mandado embora? Nem sempre. Porque se aquela pessoa ela tem, outras habilidades, ela pode ser remanejada. Se ela não evoluiu, não veio acompanhando com o tempo, e ela tem uma única especialidade e aquilo não existe mais, de fato, você vai ter um problema, porque não vai ter onde realocar. Mas se ela se especializa, por exemplo, nas outras empresas que eu passei, quando aconteceu esse movimento, foi dada a oportunidade daquela pessoa que trabalhava com dados de um jeito, né, no passado com o Excel, de que ela pudesse se especializar e participar desse projeto de implementação de um Power BI, de um outro formato de dados, né, de dashboard para a empresa. Então, quem quis teve a oportunidade, inclusive, de aprender uma coisa nova e, continuar cuidando, continuar na mesma posição, só que agora fazendo as coisas mais rápido e, na minha opinião, melhor, porque diminuiu também muito a margem de erro. E a oportunidade de trabalhar com cenário futuro, que isso para mim também foi fantástico. Quando eu olhei no BI que dava para fazer projeção com base no histórico, aquilo para mim, assim, foi sensacional. E hoje também é, ainda hoje numa outra conversa, eu falei com o Lucas sobre como é que a gente viveu até aqui sem inteligência artificial. Sim, verdade. Ninguém deve É, imaginar, né, que nunca existia. Não, eu tava falando pra É ela, tipo, automático. eu tava tentando lembrar uns tempos atrás como que era eu indo na casa de algum amigo meu sem mandar uma mensagem pra ele antes, Sim. sabe? Sabendo se ele tá na E na, casa na fé, né, dele. que ele vai estar em casa. Você não É, sabia, você só tinha que ir ver. Mas é verdade. E é muito bom também ver que a empresa, né, que estava na época, deu essa oportunidade de crescimento para as pessoas, né? Deu para desenvolvimento profissional, né? Poder ter uma visão de futuro também para ela não ficar parada no tempo, né? Mesmo que ela não se mantivesse na empresa, algo do tipo. Acho que é e um importante respeito, né? esse programa de desenvolvimento, né? E um e respeito pela pessoa, porque ela Sim. fez daquela maneira até aqui, porque era o que a empresa queria. Se a empresa vai mudar o jeito de fazer, vai ter um jeito novo, um jeito melhor, é bacana que a empresa inclua ela, né? Ela só não vai ser incluída se ela não quiser. Eu gosto muito também desse modelo de levar as pessoas junto com a evolução, com a transformação, sabe? E não, muito bom. E aproveitando o ganchinho aqui, né, do programa de desenvolvimento, como é que a gente traz isso para a Ruby hoje? Se você puder explicar um pouco para o pessoal também, como é que a Ruby vê esse programa de desenvolvimento para ser aplicado aqui dentro com nós? eu vou até abranger um pouco a pergunta, porque eu queria entender. A gente teve um papo sobre RH com o Ítalo, Sim. mas é bem legal entender também com você, Pan, como que foi trazer toda essa bagagem que você teve aqui para Ruby, junto com o projeto de desenvolvimento. Esses anos todos. Boa pergunta. Primeiro, assim, foi super disruptivo, porque eu vim de uma empresa extremamente tradicional para uma outra empresa de tecnologia, muito mais ágil, com um ambiente de negócio completamente diferente. Então, já começa que eu tenho que imergir, conhecer esse negócio antes de propor, né, alguma coisa para que aquela proposta de fato faça sentido para as pessoas e para o que aquele negócio precisa. Então, os meus primeiros 6 meses ali, a maior parte foi mergulhando e levantando as informações necessárias, né, para estruturar a área de RH, para ver quais pilares faziam sentido naquele momento, se a gente tinha um nível de maturidade como empresa que aceitaria alguns processos, porque às vezes a gente quer muito determinados processos, mas a gente não tem uma estrutura que suporte isso e a gente não tem uma cultura robusta o suficiente ou madura o suficiente para isso. E aí eu falo sempre, quando você mexe demais no brinquedo, às vezes na intenção de transformar, você quebra. Então, esse foi o meu cuidado quando eu cheguei. Como é que eu chego? O beabá mesmo ali, análise de cenário, entendendo os principais indicadores, conhecendo as pessoas. Então, esse foi meu primeiro, os meus primeiros 6 meses, esse foi o mergulho, nessas 3 pontas, conhecendo o negócio, conhecendo as pessoas e entendendo o que que esse cenário também me dava de informações, né? Como é que essa empresa cresceu, como é que estão os negócios dela, como é que ela está olhando aí os próximos 5 anos, o que que ela quer, como é que está a estrutura. Então,
foi por esse universo todo aí que eu mergulhei. E aí, depois desses 6, 7 meses, eu entendi que a gente precisava ir um passo de cada vez, porque a gente tinha uma estrutura que precisava caminhar junto com a evolução dos processos de recursos humanos. Então, não adiantava eu colocar uma avaliação de desempenho, um programa de desenvolvimento com soft e hard skills mais claras, uma clareza dos papéis e responsabilidades das pessoas, sendo que a gente não tinha estrutura depois para sustentar isso caminhando ao longo dos meses e ao longo do próprio ano, para você ter um ciclo completo desses programas, né? Então, e aí, depois de entender, analisar, foi onde eu fiz uma proposta pensando aí nos próximos 3 anos da empresa. E aí a gente começa com o ano passado tendo uma avaliação de pulso, que a gente chama, que é uma avaliação menor sobre como está a nossa cultura e como está o nosso engajamento. E aquilo que todos os funcionários acreditavam que seria a melhor estratégia, onde a empresa deveria mirar nos próximos anos. Então a gente começa ali fazendo muitas pesquisas, né, vocês aí participaram de várias delas. Então a gente começa fazendo muitas Um pouco. pesquisas e conversando também, não dá para conversar com todo mundo, mas uma conversa ou outra você consegue pegar para juntar ali o que você leu num relatório e o que você conversou com as pessoas e fazer a sua proposta. E aí a gente vem para o primeiro ano aterrissando essa proposta, entrando com a parte de hard e soft skills, o PDI e a avaliação de desempenho. São 3 pilares super fortes. Então, para que você consiga viver isso de uma forma bacana, né, nos próximos meses e ter um bom formato no primeiro ano e também, obviamente, depois disso, conseguir lapidar, porque eu acho que nenhum processo implementado pela primeira vez, ele é perfeito. Ele é sempre passível de melhoria e cada vez que você fecha um ciclo com um primeiro modelo, você tem a oportunidade de ouvir as pessoas e melhorar esse modelo. Então a gente está exatamente no primeiro ano. O que eu senti, as pessoas aderiram bem aos modelos, então o modelo, o formato está indo super bacana. Qual o nosso desafio? Que é o desafio da maioria das empresas que eu converso com os outros RHs. O desafio, ele está em a gente conseguir, no nosso dia a dia, inserir isso como parte da nossa rotina. Cuidar do meu PDI é parte da minha rotina. Fazer a minha avaliação de desempenho é parte da minha rotina. Manter uma qualidade de one-on-ones com a minha liderança é parte da minha rotina. Deixar esse momento mais assertivo é parte da minha rotina. Então, esse eu acho que é o nosso desafio em relação a esses processos. E a gente tem um desafio importante de cultura, né? A gente era uma empresa, um grupo de empresas muito menor 3 anos atrás, né? A gente está falando de 10, 12 pessoas. Aí a gente vai para um grupo de 70 pessoas. Um boom, Então, né? cada uma dessas pessoas tem as suas histórias, tem as suas crenças, vem com a sua bagagem para dentro da empresa. Então, isso contribui positivamente para a cultura, do ponto de vista de diversificá-la, mas até que todas essas pessoas tenham o que a gente chama de learning curve, né? Ou seja, elas sejam integradas para essa cultura, elas entendam essa cultura e ela consiga contribuir para a evolução dessa cultura, demora um tempo, que a gente estima pelo menos de 6 a 12 meses. Então, e isso, durante esses 6 a 12 meses, a vida não parou aqui dentro. Então, a gente está transformando, as pessoas estão evoluindo na cultura, estão aprendendo sobre a cultura, e o caos do negócio continua acontecendo. Então, esse eu vejo que é um desafio. Você ter programas super legais, que sejam sustentados, e também ter a paciência e resiliência de entender que vão chegar pessoas novas, vão sair pessoas importantes, e isso é parte da cultura dessa empresa. Ela nunca será estática. Se ela tiver estática, significa que você não está transformando, né? Então, e a gente entrou no grau de maturidade maior da Hub agora. A gente acabou de completar 5 anos de empresa, né? Se vocês lerem aí artigos, livros que falam sobre cultura, esses primeiros 5 anos são fundamentais para você considerar que a sua cultura está ficando robusta, está ficando madura. Então, isso vai ser bem legal para a gente analisar agora do 6º ano para frente, como é que as coisas vão seguir. E com tantas mudanças, né, acontecendo dentro da empresa,
como cuidar para a gente não perder a nossa essência. Muito bom. Não, eu acho que é bem legal, principalmente que é uma empresa nova, né, igual É, você falou, que tem colaborador muito novo também, né, porque o Camp é o programa de estágio, então, tipo, acaba entrando muita gente também que tá na faculdade, que é mais novo, então tem todo esse mundo novo, assim, que eles estão vendo, né, tipo, do corporativo, então tem que ver como é que cada um se adapta mesmo. E vou voltar aqui um pouco para avaliação de desempenho que você tinha comentado, porque a gente entrou também nesse PDI, Ruby Journey, né, que é o nosso programa de desenvolvimento, e acho que surgiu, tipo, algumas dúvidas também entre a gente, né, de como é feita essa avaliação de desempenho, ou se não tem um modelo fixo, ou não sei se é tipo um chequezinho, sabe, que vai preenchendo para cada dev, para cada profissional, como é que funciona? Um pouco mais detalhado. Ele é um processo hoje muito simples, tá? Tem empresas maiores que preferem deixar o processo mais complexo, até pela quantidade de pessoas que elas precisam discutir. Mas hoje, o que que é o objetivo do processo? Que você seja capaz, como líder, de individualizar as pessoas. Então, eu preciso, como líder, conseguir falar da Bruna, do Lucas, da Janaína, da Maria, do Antônio. Então, esse é o primeiro passo. Eu, como líder, preciso conhecer as minhas pessoas, do ponto de vista de hard, soft skills, entrega, qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Preciso ter essa proximidade. Como que isso vai se dar na prática? No modelo que a gente escolheu, porque tem vários hoje no mercado, mas o que a gente escolheu é o mais comum, tá? Hoje, entre empresas do nosso tamanho. Você tem reuniões de ciclo, que a gente chama, que são reuniões onde a gente fala de todos os profissionais daquela empresa, usando alguns critérios. Então, esse checklist que você perguntou se ele existe, ele existe. No nosso caso, quais são esses critérios? A gente está falando de eficiência, ou seja, né, o quanto eu faço em quanto tempo, basicamente, né, o quanto eu tenho sido eficiente, independente da minha função, todo mundo na empresa vai passar pelos mesmos critérios. A qualidade daquilo que eu entreguei, o prazo que eu entreguei, e o meu PDI, se eu conseguir cumprir ele, pelo menos 80% ao longo do meu ano. Então, esses são os 4 critérios que a gente vai usar para avaliar. Como é que funciona essa reunião que a gente chama de reunião de calibração? Vão todos os líderes da empresa, recursos humanos e os sócios, né? Então, vai todo mundo para essa reunião. Os líderes, eles já fazem um pre-work, então eles já recebem ali, um formulário para preencher sobre cada pessoa, e ele já leva a recomendação dessa pessoa nesses 4 quesitos que eu falei. Então, essa pessoa cumpriu ou não cumpriu? E aí, o cumpriu ou não cumpriu, esse líder ele vai poder dar uma nota para todas as pessoas de 1 a 4, sendo que a nota 1 não cumpriu o esperado, a nota 2 cumpriu, mas deixou a desejar, a nota 3 cumpriu dentro do esperado, foi bem ali, em algumas coisas até excedeu, e a nota 4 ele excedeu em todos os pontos ou nos principais pontos, nos pontos mais estratégicos da avaliação dele, ele excedeu. No nosso caso, quando a gente fala de estratégia esse ano, a gente fala de eficiência e qualidade para crescer. Então, as pessoas que superarem em eficiência e em qualidade são as pessoas que vão ter um peso quando você fala de, entregou acima do esperado, excedeu o esperado, essas pessoas com certeza vão estar mais próximas de receber uma nota 4, tá? E aí acontecem por ano 2 reuniões como essa, uma no meio do ano, para ser a bússola desse líder, para que ele olhe para o time dele e fale assim: das minhas 10 pessoas aqui, eu tenho tantos com nota tal, tantos com nota tal, tantos com nota tal. Poxa, isso significa que eu tenho muita gente no meu time abaixo da performance que eu entendo que é importante. Eu tenho muita gente que está aqui no meio, está numa nota 3, show de bola. Eu tenho muita gente aqui acima da performance, como é que eu vou tratar essas pessoas? É um acima da performance, porque ele está entregando muito mais do que ele deveria, mas não está pronto ou pronta para ser promovida, ou além de entregar muito mais, ele tem potencial para um cargo maior. Então, no meio do ano tem essa discussão, os líderes já são capazes de voltar ali logo na sequência, nos one-on-ones, dar o feedback para a pessoa. Olha, fulana, você precisa acelerar, precisa correr atrás disso, 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 nisso aqui está muito bem, cuida daquilo, seu PDI caminhou
60% e a gente tinha uma expectativa que ele já tivesse caminhado 70%, você precisa focar mais. Então, essa conversa vai acontecer. Para quê? Para não chegar lá em dezembro, que é onde a gente tem essa segunda reunião com a liderança, e ele falar assim: poxa, para fulana de tal, eu gostaria de dar uma nota 2, tá? E aí ele chega, vamos supor que eu sou a pessoa que ele vai dar esse feedback. E aí eu faço aquela cara de surpresa, né? Meu Deus, eu esperava uma nota 4. Como que eu estou recebendo uma nota 2? Primeiro, é uma disparidade muito grande entre uma nota 2 e uma nota 4. Já começa por aí. Segundo, que se eu não recebi também nenhum guide ao longo do meu ano, não é fair, não é justo, não é o que a gente, como empresa, tem no nosso valor, né? Que é falamos o que é preciso sempre que preciso. A gente não falou se foi surpresa, né? Então, é por isso que acontecem essas reuniões e são esses critérios. Inclusive, a gente está preparando um material que se chama DNA dos KPIs. O que é esse material? Ele vai dar com mais profundidade quando eu estiver falando de um dev e do analista de RH, por exemplo, que critérios eu vou usar para eficiência, que KPIs eu vou usar, que material a empresa tem hoje, que sistemas a empresa tem hoje. Aí eu vou dar um exemplo para o dev, o Gira, a quantidade de tasks, a baseline de pontuação. Para o RH, eu tenho fechamento de ponto, eu tenho erros por fechamento de folha. Então, eu tenho sistemas que dão base para mim, uma base que ajuda, mas eu preciso conhecer aquela pessoa. Porque uma base de dados, ela fica muito fria quando eu falo em avaliar pessoas, se eu não conheço a pessoa. Porque às vezes por um número só, eu quero dar uma nota 2 e na verdade passaria um 3 para aquela pessoa, porque tem todo um outro contexto aqui que vale a pena ser levado em consideração. Por isso essas reuniões de calibração. Nessas reuniões, todos os líderes que conhecem a pessoa do time daquele outro líder podem opinar, tanto para subir a nota daquela pessoa quanto para descer, do tipo, olha, você está trazendo uma nota super alta para Maria, porém, nos meus contatos com ela, que não foram poucos esse ano, foram pelo menos 8, eu tive uma impressão super ruim. Ela não entregou o que precisava, quando entregou foi com atraso. De onde que você está tirando essa super nota para ela? Né? E, obviamente, que esses modelos de avaliação, eles servem para nortear o profissional, para que ele saiba onde ele está, para onde ele vai, como é que está a performance dele, e para nortear a empresa. Então, desses talentos que você tem hoje, quanto está muito acima da performance, quanto está na média, quanto está abaixo? Como que você trabalha essas pessoas que estão abaixo para recuperar essa performance? Então, como você faz um PDI mais focado? Com quem está acima da performance e tem vontade de crescer do ponto de vista não só salarial, mas do ponto de vista de cargo? Como que você trabalha essa pessoa? Em quanto tempo? O quanto essa empresa precisa se preocupar com a estrutura, porque está funcionando, não está funcionando? Então, ele traz muitos insights. E, obviamente, né, que dentro de uma avaliação, o Lu perguntou muito, né, dessa parte de dados e tudo mais, a gente tira muitos dados. A gente tira muitos dados. Por exemplo, quantas pessoas foram promovidas no último ano e quantas a gente pretende promover no próximo? Quantas pessoas estão próximas de serem promovidas? Se já não temos uma data, porque ainda falta alguma outra informação para a gente fechar essa data de promoção, mas a gente já tem certeza de alguns nomes. Quantas pessoas têm tanto tempo de casa e quantos movimentos elas fizeram dentro desse tempo que ela tem de casa? Quantos homens e mulheres estão sendo promovidas? Existe uma equidade? Temos alguma questão de diversidade, por exemplo, de gênero? Então, a gente tem ali uma base de dados que traz muitas informações para a gente. Por exemplo, estou ali avaliando a Bruna. No meio do ano, eu queria dar uma nota 4 para ela. Fiz a primeira Ela marcando com calibração. ela, gente, no meio do nada. Meu Deus do céu. Estou avaliando a Bruna e quero dar uma nota 4 no meio do ano. Chega no final do ano, eu quero dar uma nota 2. Aí, Ok. por que eu falo da proximidade do RH, né? Nesse momento, eu estou fazendo o papel aqui na hipótese de ser gestora da Bruna. Eu vou chamar a pessoa do RH e a pessoa do RH tem que fazer esse papel de perguntar, mas, Pã, o que aconteceu em 6 meses? Que a Bruna foi de uma possível nota 4 para uma nota 2.
E essa é a riqueza dessa reunião, né? A gente tem muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas perguntas, e o RH que conhece de fato e está próximo das pessoas é capaz de perguntar para essa liderança. Como é que essa pessoa saiu dessa nota para essa? E o contrário também. Eu queria dar 1 para a Bruna em julho e agora eu quero dar 4 para ela em dezembro. O que que aconteceu que ela acelerou tanto? Então, tem uma riqueza muito grande e isso nos traz uma discussão meritocrática de verdade, porque eu olho para cada pessoa, analiso cada indivíduo e aí tomo minhas decisões ouvindo outras pessoas da empresa, tá? Então isso é bem legal. Que Não, mais? muito bom, porque é muito complexo, Não, né? é. Tipo, por trás de tudo. Porque Não, pra gente, tipo assim, beleza, eu fiz o PDI, vou ter ou não ali com o meu gestor, ou não com o RH e vambora, entendeu? torcer. Vamos torcer. Aí, tipo assim, tem 1 trilhão de coisas que acontece por trás e a gente fica, tipo, Não, mas assim, eu acho também, não só isso, além de achar incrível todo esse processo, porque, igual a Pam falou, eu adoro dados, né? sendo perturbado, É, né? então, né? Eu gosto de fluxo, processo ali, entender como o processo funciona para, tipo, trazer ideias, né, tanto de Sim. melhoria, mas assim, acho muito legal o não só a Pan que veio, que trouxe essa base do Ruby Journey para Ruby, mas como a Ruby como um todo, que ela, tipo, ela não esquece a essência que ela é a comunidade. Porque a Pan falou, são 5 anos de empresa, uma startup. Sim. Então, assim, eles poderiam olhar pensando em outra coisa e pensar no processo de individual depois, sabe? Mas ter essa base, assim, a Pan também olhar ali e ver, assim, não, isso, o cerne aqui da Ruby é a comunidade. E trazer já agora o PDI, isso eu acho, assim, incrível. E, assim, eu dei os parabéns pro Ítalo e dou os parabéns para você também, Pan, porque é um processo muito legal e é um programa, assim, que veio, assim, para Sim, eu mostrar. acho que eles conversam também, né? Então, tipo, o desenvolvimento da pessoa, né, do colaborador com o desenvolvimento da comunidade, eles andam junto. Então, tipo, tem toda aquela questão da comunidade ser madura, né, ter amadurecido. Acho que também as Tem, pessoas se desenvolvendo, desenvolve um ao outro, né? Então, isso acaba caminhando junto. E como, tipo, olhando para a parte do RH, né? Que aqui a gente tá aqui, conversa entre um e o outro, né? A gente não vê essas coisas. Como foi o engajamento da empresa num todo, né? Dos colaboradores no Ruby Journey, nessa questão do desenvolvimento, se dá para ter já uma base. Ó, eu tenho feedbacks bem bacanas, primeiro do modelo, que eu acho que é o primeiro, impacto ali quando você apresenta, saber se as pessoas estão vendo que aquilo ali conversa com a realidade da empresa, porque é o que a Bru falou: "Nossa, a gente que está aqui vivendo cada etapa, mas a nossa maneira, não entende tudo que tem por trás, a complexidade que tem por trás do modelo", e é isso mesmo que a gente quer. Quem tem que saber da complexidade do modelo é quem opera ele, que é o RH. O gestor e o funcionário avaliado, ele precisa viver a parte friendly, a parte amigável ali da coisa mesmo. Então, esse é o primeiro A gente passo. E também, né? aí Não, ninguém e vai querer recebi bons fazer feedbacks. desenvolvimento. É isso aí. A gente recebeu bons feedbacks quando lançou o modelo. Tivemos uma super aderência de PDI, então a gente já tem aí 70% da empresa com PDI. A gente tem, né, um desafio importante. Nós temos vários tipos de vínculo de pessoas que trabalham na empresa. Então, eu acredito nos modelos de forma voluntária. E eu acho que como eu cresci nesse ambiente de empresa, que ainda que seja uma empresa mais tradicional, grande, com processos bem estruturados, ela nunca obrigou ninguém a ter PDI. A avaliação de desempenho, ela será feita pela liderança, independente daquela pessoa querer ou não. O que que eu quero dizer com isso? A pessoa sabe que existe um modelo, ela sabe que ela participa desse ecossistema do modelo, e o fato dela falar assim: "Ah, não vou me esforçar, sei que existem critérios, mas vou ignorá-los", não vai evitar com que no momento de discussão o gestor também fale desta pessoa. Então, isso vai acontecer, né. O segundo ponto é sobre o PDI, eu falei para vocês, então 70% da galera já tem PDI no sistema. Isso também já é um indicador super legal, porque outras empresas que têm há 3, 4 anos o modelo não chegam nesse percentual num primeiro lançamento.
Então, existia um desejo da comunidade de fazer parte disso. Então, a gente juntou ali a vontade com a fome a fome com a vontade de comer, né, de todo mundo. Então, isso aí já deu Então uma deu liga certo. boa. Sim. O que eu vejo que vai ser um desafio, Bru, nos próximos meses, é a gente garantir a frequência de one-on-ones, pela velocidade que as coisas acontecem, por a gente ter uma cultura que às vezes a gente espera que a liderança marque com a gente, não é a gente que vai lá e marca com o líder. Se eu sinto que eu estou precisando de um feedback, se eu estou um pouco perdida aqui, se eu estou dentro do esperado, se eu estou acima, se eu estou abaixo, eu acho que isso é algo que a gente vai ter que fortalecer bastante. Que a gente tem um ambiente livre, é um ambiente de portas abertas. Então, eu posso marcar com o Pinho, por exemplo, que é meu gestor, o one-on-one quando eu quiser. Eu não preciso só esperar ele marcar os formais, né? Talvez ele não tenha tempo para fazer um one-on-one mensal comigo, mas a cada 2 meses eu duvido que ele não tenha, né? Então, eu acho que esse estímulo de ser protagonista em relação ao seu desempenho, a querer que você também busque a sua liderança e não espere só a sua liderança, é o nosso maior obstáculo agora para o segundo semestre do ano. Acho que esse é o X da questão aí para os próximos meses. Foi bem legal, que bastante gente aderiu, né? Que o É, povo foi com o PDI e vai ser bem bacana, tipo, a longo prazo, né? Quando tiver os resultados desses baby steps, né? Que tá tendo de desenvolvimento. Então é bem legal. É isso. E vamos uma parte mais, voltando mais pro RH aqui agora, né? Como é que tá a parte de recrutamento e seleção aqui da Ruby? O povo que quer entrar, como é que é o nosso processo seletivo atual, os meios, né? PJ, CLT, a maioria sabe que tem um Kimp, que a gente fala pouco do Kimp aqui, é. nos episódios. É, e onde buscar Onde também, né? buscar, porque não tem como entrar só pelo Kimp, né? Tem outros É, meios também. tem o LinkedIn, que mais, né? A gente lançou um site novo agora, Temos um site novo. A Ruby tá de Bacana cara o site. nova. Tem Isso outros aí. canais também que ele pode buscar, Pan? Como que funciona? Hoje, o nosso principal canal, né, é o nosso site, esse é o principal. Lá a gente tem o banco de talentos para todos os tipos de contratação e para todos os cargos que a gente contrata na empresa hoje. E, inclusive, para o Camp, que é o nosso famoso estágio, também está lá para fazer a inscrição. Quando a gente abre turma, lá é a nossa fonte principal de busca, tá? Então, esse é o primeiro caminho de recrutamento e seleção. Nosso segundo caminho de recrutamento e seleção é indicação e LinkedIn. São dois. Então, indicação da nossa comunidade, da nossa galera aqui mesmo, e também divulgações no LinkedIn. O LinkedIn também nos dá um retorno muito bacana. Ainda que a área de tecnologia tenha bastante gente, em alguns momentos passe por escassez em determinados cargos, ou stacks e tudo mais, hoje a gente vê que muitas vezes a cada 2 dias de uma vaga divulgada ali no LinkedIn, a gente tem mais 180 inscrições, independente do cargo. Então, a gente vem fazendo um trabalho bem bacana de construção de marca da Hub no mercado, né? E, obviamente, que os feedbacks de quem está aqui atualmente, de como é a cultura. Eu falo abertamente na primeira entrevista, quando a pessoa fala que não conhece ninguém que trabalha aqui, eu falo: ó, você pode ir lá no LinkedIn e colocar na página da Hub, escolher qualquer pessoa que está escrito que trabalha lá e pergunta para essa pessoa como é trabalhar aqui. De tão tranquila e segura que eu me sinto em relação à cultura que a gente tem, a tudo que tem de bacana aqui na comunidade. Então, a gente tem bastante essa abertura, até para que seja possível entender qual é o fit cultural desse candidato, dessa candidata, que é um dos maiores fatores hoje, de turnover, não só aqui na Hub, em outras empresas. A parte técnica, ou a pessoa tem ou não tem, né? Se ela falar algo que ela não tem, na prática ela vai ter dificuldade de andar ali no dia a dia da empresa. Mas o fit cultural, você faz uma primeira avaliação ali no bate-papo inicial, né? Depois no bate-papo com a liderança e tudo mais, mas você só vai pegar ele na prática. Você vai ter bons indícios de como será, mas você só vai pegar ele na prática. Por isso que é bom que essa pessoa converse com outra pessoa que está num cargo que ela está pleiteando, ou que está na empresa e que não saiba, não foi
alinhada com o RH sobre o que ela deve falar ou não. Ele pode escolher qualquer pessoa para conversar. Então, isso é algo super legal. Quando a gente fala do processo seletivo em si, para além das fontes de busca de pessoas hoje na Ruby, o nosso processo ele é muito simples e eu acho ele bastante efetivo. A gente não é mega burocrático. Então, o mesmo estilo que a gente tem de cultura e no dia a dia para fazer acontecer é o processo seletivo. Basicamente é a inscrição, o RH faz um primeiro contato para fazer os alinhamentos básicos, expectativa salarial, Tá horário, anotando? tipo de vínculo. Pega o caderno pra Anota, anotar. anota, anota. Tipo de vínculo que essa pessoa tem interesse, se é uma pessoa que tem interesse CLT, se já é um cargo mais sênior, se vai ser um PJ ou um consultor, né? Ou se é uma pessoa interessada aí nas posições do Camp. Depois, e esse contato normalmente é todo por escrito, é uma troca de mensagens mesmo. Depois a gente vai para a etapa de entrevista, aí é um momento de one-on-one com o próprio RH, que é para fazer o check de fit cultural e experiências básicas exigidas ali pela vaga. E se passar nessa etapa, vai para a última entrevista, que é a entrevista com o gestor direto da vaga, ou a gestora. E aí o gestor e o RH conversam, bateu, é aquela pessoa, a gente já volta, faz a proposta, feedback para as outras pessoas que não passaram e seguimos com a admissão daquela pessoa. Então, o processo é super rápido e pouco burocrático. E tem um adendo: no caso do desenvolvedor, na etapa entre a entrevista com o RH e a entrevista com o líder, ele tem um teste no GitHub para fazer, que é um teste que basicamente mede a qualidade técnica dele e a capacidade de entender as histórias, né? A autonomia que ele tem ali de compreender o que é pedido, executar aquilo com qualidade e criatividade. Então, tem uma pequena diferença aí quando a gente fala do cargo de desenvolvedor ou desenvolvedora. É Boa. isso. Eu já até respondi uma pergunta que eu ia fazer aqui também. Eu ia perguntar quais eram as práticas, né, de recrutamento, se tinha essa parte mais prática mesmo, né? De Teste. teste técnico, né? Já que a maioria das vagas aqui é para dev, né? Então tem essa parte do código, né? De realmente de codar. Para outras vagas, tipo PO, gestor, RH, tem algum teste mais prático ou é mais a parte de entrevista mesmo, de fit cultural, conhecimento da área, né? Assim, mais na teoria. Para cargo de gestão, a gente aplica o profiler da Solids para ver ali fit cultural. Para cargos que não são de gestão, a avaliação de fit cultural ali na entrevista com o RH. O que eu posso dar de dica para quem vai participar, né? Seja você mesma ou você mesmo, estude sobre a empresa, fale com clareza das suas experiências, demonstre o seu interesse, né, de forma genuína, claro, não aquela coisa que você pegou um vídeo, estudou e está executando ali o que você estudou e ficou uma coisa mecânica, né? Você não Como sabe ser qual que é a analista de natureza. RH.com. Você candidatei para vaga e fui Isso, procurar o vídeo. Sim. Pior que tem muita gente é que faz isso. isso. E dá para perceber, principalmente quando você já tem experiência em recrutamento e seleção, você tem uma capacidade muito bacana de perceber essas coisas. Quando está muito, a pessoa está tentando muito fazer algo, ela está muito desesperada por uma oportunidade de trabalho e ela acaba metendo os pés pelas mãos ali na entrevista. Quando eu percebo e vejo que às vezes é uma tentativa de conseguir a vaga, eu falo abertamente para a candidata, para o candidato: olha, pode ficar tranquila, é um papo aberto, a gente tem uma cultura bem bacana de diversidade, né? De diversidade em todos os sentidos, né? Então, pode ficar tranquila aqui na entrevista, seja você mesma, para depois você eliminar qualquer tipo de sofrimento que você possa ter, porque você não tem nada a ver com a cultura da empresa, ou a empresa tomar uma decisão de escolher você e daqui 3 meses a gente está tendo uma conversa de que não está funcionando, né? Essa relação entre a empresa e você pela Dois questão de trabalhos, né? cultura. É, Tanto para a empresa quanto para a pessoa, né? sim. Entrar e sair. É porque você não tá sendo você Exato. mesmo, então assim, você tá tentando E se às vezes você vai encaixar com ter. uma coisa que talvez não seja Ou pra você vai estar no você. emprego e falar, nossa, não queria estar aqui. Tipo, É. odeio o meu emprego. Aquelas pessoas que odeiam o emprego e vai, E tipo, aí, trabalhar na marra. e aí culpa a empresa, culpa a É, RH, culpa culpa a todo profissão que ela tá, o aquela. É, cargo.
Então, acho que é dois trabalhos. Tem mais alguma É pergunta, senhor isso. Lucas, para Isso, nós? Eu tenho uma última pergunta, se você não tiver mais pois, eu nada. tô. Aqui, só para a gente finalizar aqui para Pamela. Mas é pergunta para ela É. aqui, ó, pessoal. O maior desafio na Eita, carreira de RH? meu maior desafio, Lidar com um bando de tô jovem pensando na aqui. Ruby. Tô pensando aqui. Eu acho que tem dois que eu posso citar. Manda bala. É, o primeiro foi quando eu passei a trabalhar com operações no Brasil inteiro. Eu sempre trabalhei na operação que eu ficava onde toda a galera que eu atendia como RH estava. Então era muito mais fácil. Deu algum problema, eu vou lá, converso com a pessoa, chamo a pessoa para vir aqui para a gente conversar. A gente se resolve, vamos embora, entendeu? Era muito mais prático. Quando eu vou para uma primeira cadeira, onde eu cuido de 2.000 pessoas, literalmente de norte a sul, é o primeiro boom, assim, do tipo, como eu vou fazer essa gestão remota funcionar? Como que eu vou falar de forma clara e me comunicar de uma forma bacana com todos esses Brasis dentro do Brasil? Falar com o Norte é diferente de falar com o Nordeste, que é diferente de falar com o Sudeste, que é diferente de falar com o Sul. Então, como que eu vou fazer essa comunicação fluir? E no final deu tudo certo, foi muito legal, porque me obrigou a aprender muitas coisas e entender como é que eu lidava com esses Brasis dentro do mesmo Brasil e como que eu me adaptava, posto que as pessoas estavam lá vivendo suas realidades, tocando suas operações, e eu era o elo delas com a empresa para o Brasil todo. Então, foi muito legal, foi um processo bem legal. E o segundo desafio é esse que a Bru falou, né? Eu sempre estive em empresas com gerações, as 4 gerações ao mesmo tempo. Então, você tinha numa mesma sala discutindo pessoas com 60 anos, 40 anos, 25 anos e 18, 19 anos que estavam ali iniciando o seu estágio, ou às vezes até menos. Eu já tive pessoas no processo de aprendiz, com 15, 16 anos, no mesmo grupo dessas pessoas com 40, 50, 60 anos. E quando eu cheguei aqui e eu fui fazer a primeira análise de onde é que eu estava chegando, Lucas, fui pegar os dados que você tanto ama, a primeira coisa que eu peguei foram gráficos de faixa etária, gerações, Hum, diversidade do ponto de vista de gênero e raça, onde essas pessoas estavam no Brasil, então que diversidade que eu tinha geográfica também. Então, esses foram os primeiros dados que eu olhei. E o primeiro insight que veio foi a questão de quase que a empresa é monogeracional. Quando eu estou falando de geração Z, é onde está todo mundo. Aí foi o primeiro boom, assim, do tipo, como vai ser lidar com uma única Socorro. geração? E que não é a minha. Não é como é que vai ser lidar com uma monogeração que é a minha. Beleza, é só falar de igual para igual, certo? Não, não é a minha geração. Eu não venho do segmento de tecnologia, vai ser minha primeira experiência. Então, eu também vou ter que aprender a me comunicar no idioma da área de tech, e isso vai ter que ser rápido. Que eu falo sempre para as pessoas, quando você fica ali meio perdido, esperando a coisa acontecer, você vai ser atropelado por ela. Seja a protagonista, tome a rédea e põe para rolar, né? Então, aí foi o que eu fiz aqui. Falei, bom, como é que eu vou entender as pessoas? Conversando com elas, não tem outro caminho. Abrindo espaço para conversa, mostrando que, apesar de eu ser de outra geração, eu tenho muito para aprender com quem está aqui e também trouxe muito para ensinar. Então, isso foi fundamental. É sempre fácil? Não, não é sempre fácil. Porque às vezes a forma com que eu penso é totalmente diferente do que o restante da galera pensa. E aí a gente tem que ir para a conversa mesmo. Eu não vejo outra forma de se reunir, conversar e botar as cartas na mesa. Olha, gente, eu acredito nisso, estou defendendo essa ideia por isso, por esses motivos aqui. E vocês? E aí a gente chegar, nem sempre, esse foi um conceito que eu aprendi dentro do RH e eu acho ele fantástico. Nem sempre a gente vai ser capaz de ter uma decisão por consenso. Então, aí a gente vai tomar uma decisão por consentimento, né? O que que eu quero dizer com isso? Nem sempre vai dar para agir com democracia. Todo mundo opinando, a maioria votou nisso, nós vamos por aqui. Porque, às vezes, a experiência é importante naquele tipo de processo. E aí, quando eu falo do consentimento, conseguir convencer vocês de que o caminho A é melhor que o B.
Então, a partir de agora, a gente está fechado. Ninguém joga areia no chope de ninguém. Isso é consentimento. Por mais que não seja a minha ideia que foi acatada pelo grupo, quando a gente se fechou numa mesma ideia, vai todo mundo junto naquela direção. Então, isso é o que eu acredito que eu venho colocando aqui dentro da Ruby, para fazer a coisa, né, funcionar do ponto de vista de estruturação de RH, processos e pessoas, e obviamente, né, tudo isso aí no moldando a nossa cultura. Então, eu acho que esses foram os maiores desafios, Bru. Eu nunca tinha parado para Bom, aí, pensar nesse tá segundo vendo? desafio, Legal. assim. De nada. Foi. Muito bom. Mas quando quando começou a trabalhar aqui também, eu lembro disso que ela abriu a agenda, né, pra fazer o one-on-one, tipo, com todo mundo pra gente ir marcando. Não sabia que era pra ter essa visão também de como é a nossa geração, assim, mas é bem legal saber. E E temos aprender, algum. né, Bru? Sim, com certeza. Se eu falar mais coisas, pode falar, que eu cortei. Não? Não, e aprender mesmo com as outras gerações, porque às vezes o que limita as relações é que quem tem mais experiência, seja porque teve mais vivência corporativa, ou porque tem mais idade, ou as duas coisas, acha que só por isso eu sei a verdade absoluta das coisas, ignorando que o outro tem outras vivências, mesmo que seja um curto espaço de tempo, 10 anos de diferença para mim, 15 anos de diferença para mim. Então, eu quando entro numa discussão, para mim, quando eu estou com um grupo de pessoas, tanto faz a idade dessas pessoas e o cargo dessas pessoas. O que pesa para mim em permitir que aquela pessoa participe de uma decisão que é importante é a postura dela, a vontade dela de fazer acontecer e o quanto ela se sente parte do problema e da solução, sabe? Então, para mim, eu não vejo muito essa coisa de geração, de religião, de diversidade no geral, né? De gênero, de idade, de raça. Eu não vejo muito isso, sabe? No dia a dia, isso para mim faz a diferença para o positivo. Mas quando eu estou discutindo com as pessoas sobre um tema importante, isso não me importa. Isso para mim agrega, sabe? Bom, alguma pergunta, senhor Lucas? Eu já fiz a minha bomba aqui, ó. Já Não, joguei. essa pergunta foi Já joguei aqui, ó. Só. sensacional. Quero agradecer mesmo, mais uma vez, por bater um papo com a gente. Foi muito legal. Ainda mais saber por mais processos. A Fran sabe, eu gosto de perguntar muito, principalmente questão de processos. E mais, agora eu entendi que tem mais outros processos. A gente A nem tinha gente ideia. nem tinha ideia. E, cara, assim, mais uma vez me repetindo, mas assim, tinha falado pro Ítalo, mas eu falo aqui também. E eu agradeço muito vocês da parte de RH aqui, por todo o trabalho que vocês fazem, porque, querendo ou não, vocês que são ali, que estão ali no backstage, fazendo tudo funcionar ali pra gente ter o nosso dia ali como deve, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem ali, mas sem esse suporte, eu acho que não. A gente teria que lidar com tantos outros problemas que o código ia ficar lá pro final. Sim. Então, assim, muito obrigado mesmo por tudo que vocês fizeram aqui e continuam fazendo. E é isso, mais 5 anos aí. Vamos, Daqui vamos. 5 anos a gente volta, dá pra Volta. falar como é que tá a empresa, como é que foi o Verb Journey pra todo mundo. É verdade, a Mas, gente pode marcar outro papo no comecinho do ano que vem, aí eu conto para vocês como é que a gente fechou esse primeiro ano desses processos, vai ser um prazer compartilhar. E se eu puder dar uma dica para as pessoas que vão assistir, né, o nosso episódio, eu diria que, primeiro, né, tenha empatia com as pessoas, todo mundo está passando por suas questões, sejam pessoais ou profissionais. Seja curioso, curiosa, tenha vontade de aprender, né? O RH, no meu dia a dia, ele é sobre pessoas, negócio e impacto. Isso é o que é o RH para mim, né? Mas a empresa como um todo exige que as pessoas tenham curiosidade, tenham vontade de aprender. é, as pessoas precisam ter escuta também. Eu falo sempre que não é à toa que a gente ganhou aí 2 ouvidos e uma boca. É porque a escuta é parte do aprendizado, é parte de tomar decisões mais ponderadas, tomar decisões
de fato ouvindo de forma genuína, né? Então, essa é a dica que eu dou para quem estiver assistindo aqui o episódio, e com certeza convido para fazer parte do nosso ecossistema. Quem já é parte para continuar evoluindo com a gente, e quem não é, para vir para cá, fazer parte dessa nossa comunidade que é tão bacana, e agradecer vocês dois e mais a equipe que está por trás das câmeras aí, que tem mais gente, né? Pelo espaço, pela conversa, pela organização, pela troca, né? E que a gente siga trocando, e foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso de receber você aqui. E a curiosidade para aprender, tá, galera? Não é de fofoca, não, tá? Só para deixar claro aqui. Tem que ser curioso para aprender. Nossa, a pessoa Boa, confunde. Bru. É Boa, isso, Bru. muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, mesmo de forma remota, né? É um episódio inédito aqui no Webcast. Tivemos algumas alterações técnicas antes de começar, mas deu tudo certo. Então, muito obrigado. Obrigada a vocês. Até o próximo episódio. Um super beijo. Beijão. Então é isso, galera. Obrigado. Acompanhe a gente nas redes sociais. Vão pro site novo, Sim, tá? acesse Que o tem o site. banco de talentos. Você que está procurando uma vaga na área dev, na parte de tecnologia também, temos várias vagas lá no nosso banco de talentos. E também olhar o nosso novo site, está todo repaginado, está Tá muito bonitão. bonito, tá? E seguir a gente, como a Bruna falou, todas as nossas redes sociais, a Ruby, tanto no LinkedIn como no Instagram, e a gente aqui no YouTube. E se inscreve no canal. Compartilhe. Compartilha. Curte, comenta, compartilha. Beleza? Tchau, 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 gente. pessoal. Até o próximo. Tchau, gente. Até breve.